Alô, alô! Estamos chegando com mais uma edição dos Donos da Bola. Estou com o time completo. E o Donos da Bola para fechar a semana. Tinga anunciado como gerente de futebol no Cruzeiro. Lá para os lados de Santos. Matérias, notícias que o Robinho fez, reunião e tal. Do outro lado, a advogada nega, o Robinho também negou através de uma postagem. A gente fala de tudo isso daqui a pouco nos Donos da Bola. Mas agora eu tenho um recado para você, meu amigo. Todo dia eu dou esse recado aqui, aliás, sobre os juros abusivos dos financiamentos. E aí, você que está do outro lado, né? Eu fico muito feliz que vários telespectadores estão comprando essa ideia, estão recuperando até 80% dos valores indevidos pagos em contratos com cobranças injustas. Tá vendo esses telefones que estão aqui na tela? Ligue agora, marque um horário sem compromisso, chame no WhatsApp. Você precisa saber se o seu contrato entrou aí esses juros abusivos. Se tiver realmente enrolado, você tem que receber isso de volta, não vai perder esse dinheiro. Você vai ligar agora, tá? Eles vão dar um jeito, são profissionais altamente preparados para dar um jeito e resolver o seu problema. Aquelas letrinhas pequenininhas que você não leu no contrato, aquilo ali é que é o X da questão. Então lute pelos seus direitos, tá? Se você entrou no cheque especial, está devendo, cartão de crédito, comprou um carro e está achando que está pagando 996953077, ligue agora para o rápido intervalo. A gente volta em 2 minutinhos para a sequência dos Donos da Bola. Até já. Os Donos da Bola. Oferecimento. Carrefour. Faz na sua. Faz Carrefour. Não fique de fora do Feliz Natal e mãos à obra da CNR. CNR, da Reforma à Construção. E Só Marcas, o primeiro outlet de Minas. 22 lojas de marcas internacionais. Só Marcas Outlet. O verdadeiro Black Friday de Minas Gerais foi aqui. Batemos todos os recordes de público e de vendas. São 22 lojas com as melhores marcas mundiais, como Nike, Puma, Adidas, ASICS, Lacoste e muito mais. Só Marcas Outlet, com amplo estacionamento, na trincheira da Avenida Amazonas. Nesse Natal, os lojistas do Portal prepararam uma condição especial para você. Compre seu seminovo agora e só comece a pagar daqui a 45 dias. São mais de 1000 veículos à sua escolha e com entrega imediata. Venha, aproveite e passe o Natal de carro novo. Portal Auto Shopping, Pedro II, 1900. Cinto de segurança, salva vidas. A chegada de 2017 merece ser comemorada em grande estilo. Hotel Fazenda, Réveillon, pacote 2 diárias para casal, Open Bar e Open Food, mais show de fogos e show com banda ao vivo. Guarapari, Cidade Saúde, Réveillon Praia do Morro, Pousada Silver Village. Pague 5 e fique 7 diárias até 4 pessoas. O que é melhor? Até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Venha fazer parte do melhor clube de férias do Brasil. Ligue agora e associe-se já. 3071-5757. O Alisson e o Bruno sabem como é importante escolher o parceiro certo para suas conquistas. E você, servidor da Prefeitura de Belo Horizonte, não pode perder a oportunidade de escolher o seu melhor parceiro. Escolha o Banco do Brasil e tenha mais vantagens. Afinal, você tem direito de escolher o seu banco. Saiba mais em bb.com.br/servidorbh. Banco do Brasil, o seu melhor parceiro. Atenção, turma, porque agora é hora de falar de educação. Vocês sabiam que a última avaliação da educação mostrou que o Brasil precisa melhorar muito o ensino médio? Isso mesmo, o desempenho dos jovens em matemática e português está menor do que há 20 anos. 2 décadas, gente. E hoje já são quase 2 milhões de jovens que nem estudam e nem trabalham. Preocupante, né? A gente precisa virar essa página. Melhorar a educação dos jovens é uma das tarefas mais importantes e urgentes no Brasil. É para ontem. O novo ensino médio vai dar mais liberdade para você escolher as áreas de conhecimento de acordo com a sua vocação e projeto de vida. Ou ainda optar pela formação técnica, caso queira concluir o ensino e já começar a trabalhar. Acesse o site, participe das discussões. Agora é você quem decide o seu futuro. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. No!
de ano é a sua chance de comemorar, a chance de rir à toa, a chance de reunir os amigos, a chance de sonhar. E aí, vai perder essa chance? Chance do ano Volkswagen com feirão na Grande Belo Horizonte. Fox 1.6 completo a partir de R$ 47.990 com taxa zero. E Up 2017 com parcelas de R$ 499 e IPVA 2016 e 17 grátis. Aproveite o feirão na Grande BH de quinta a domingo. Vale porque é Volkswagen. Muito bem, estamos de volta. Pessoal, após ter sido noticiado em vários portais que o Robinho teria se encontrado com a diretoria do Santos para negociar um possível retorno, então o atacante se incomodou e fez uma postagem em uma rede social. Não vou mostrar para vocês agora que estão em casa, tem muita gente que não tem acesso ao Instagram. Ele está dizendo aqui, ó, desde que sai de férias tenho feito treinamento diário para manter a fome e o foco, inclusive aos sábados e domingos, pois só assim os resultados aparecem. Hoje não foi diferente. Após passar a parte da manhã em casa no Guarujá, perdi aqui o lugar onde eu estava lendo, mas enfim. Obrigado vocês aí em cima, hein? Valeu demais. Enfim, é isso aí, é o que vocês estão vendo em casa, eu não vou ler mais não. Então ele fez essa postagem negando qualquer contato, pode tirar agora da tela, muito obrigado. Então, já me derrubaram mesmo? Então é o seguinte, fez essa postagem, bem chateado com tudo, mas ontem aconteceu um fato curioso. Estava em casa, um frio de 13 graus, né? Tomando lá minha garapa. Falando com o André, nosso repórter. Recebendo nudes do André, nosso boy magia. Beijo pro André. Arranca um pedaço do dedo, você pede para mostrar a foto do dedo, ele manda a foto do corpo inteiro, não entendi nada. Mas enfim, e aí o que acontece? A doutora Marisa Lígia, simpática doutora Marisa, nos manda uma mensagem com um print. Ai, meu Deus, do quê? Eu não tenho autorização dela para mostrar, de um print do Robinho dando uma sacolejada no repórter do UOL, que soltou a matéria, né? O Robinho esculachando o cara. Entendi. E aí, automaticamente, ela já falou, antes que você pergunte, porque sempre pergunta se é alguma coisinha, tá? E aí, doutor? E ela imaginou que era isso. Dá uma bronquinha, só me defende aí, cobra mais barato. Aí, ela disse que, eu falei, Everton, é tão absurdo isso, porque, primeiro, não houve nenhum contato, nem agora e nem antes. Segundo, o Robinho tem um contrato, até o final do ano que vem. 2018. Está muito bem. Aí ela me perguntou, ou não? Eu falei, não, tudo bem, fechou como artilheiro e tal. Então, de onde nasceu isso? Eu falei, mas você vai me perguntar para mim? Eu sei lá de onde nasceu isso. E aí negou com veemência, disse que não teve nenhum contato e tal, mas fato é que o negócio tomou uma proporção gigantesca. A advogada negou, o Robinho também negou, o Atlético não se manifestou, até porque o Domênico, inclusive ontem no Twitter, disse, existe um contrato, o Atlético não foi procurado, não adianta negociar com o Robinho. Mas o Atlético não tem que se manifestar. Exatamente. Foi o que ele disse. Então existe um contrato. Não adianta procurar o Robinho se não procurar o Atlético. Como o Atlético não foi procurado, não vamos nem comentar. E é isso aí. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. E é sempre o mesmo jornalista, né? Sempre o mesmo. Sempre parte do mesmo. Eu não sei o nome dele, não, mas é o mesmo. Também esqueci, ele é lá de Santos e é do portal UOL. Só que hoje no jornalismo, as coisas... Bom, a gente vai para a faculdade, aprende uma coisa e na prática a gente vê coisas completamente diferentes. Sai uma notícia num portal, ao invés de você, que é de outro portal, checar, não. Você simplesmente republica, só troca ali o parágrafo, umas letrinhas, um verbinho daqui, outro dali, uma vírgula, e publica a mesma. Aí vai lá o outro, vê que tem dois, se tem dois o negócio é quente, aí vai lá e publica também, já são 3. O outro vê que tem 3, 3 já publicaram, vai lá, 4, 5, aí vai. Virou verdade. E ninguém ouviu o Atlético. Ninguém ouviu o Robinho e ninguém ouviu o Santos. Tem aspas de quem? Porque o Santos também ninguém falou nada. Nenhum diretor do Santos foi a público falar que teve reunião. O Robinho se sentiu ofendido, esculachou na rede social, esculachou o cidadão também. E o Atlético também não foi procurado por ninguém para dar satisfação e nenhum desses tinha que dar satisfação, nem o Robinho. Só que ele resolveu, porque realmente parece que não teve absolutamente nada. Para que o Atlético vai soltar uma nota oficial justificando algo que não aconteceu, se o clube não foi procurado, se o jogador não foi em reunião nenhuma e se o próprio Santos, que é o outro envolvido, também não se pronunciou para nada. Simplesmente saiu de uma mente lá de Santos que tem feito isso corriqueiramente e advogado, o próprio Robinho já tem desmentido esse cara. Então, tem mau profissional em todas as áreas. Recentemente, a doutora Marisa Lígia, que é uma figura muito séria, eu acho que ninguém questiona isso, ela inclusive direcionou um comentário nas redes sociais, no Facebook dela,
direcionou a esse profissional lá do Gente, UOL. mas o que esse moço tem? Quantos meses o Robinho já está aí? 10 meses? Tem um ano. Quase um ano, quase né? um ano. Uma temporada inteira. Praticamente, bimestralmente, sai uma matéria dizendo que o Robinho está voltando para o Santos. Eu não estou dizendo que não possa. É que eles mesmos, o staff do Robinho, sente que a coisa já virou, sabe, até uma certa perseguição. Ele não tem notícia, ele coloca essa. Imagina só, você emite uma opinião, você ídolo, daí o Robinho fica, aliás, uma opinião, não, uma informação, você solta uma informação sobre o Robinho, ele fica tão incomodado que ele te manda uma mensagem: pô, velho, você está me sacaneando. Isso é um absurdo você tratar isso e tal. Você vai se sentir envergonhado, naturalmente. Mas eu acho que já virou, de fato, um negócio patético. Já ficou meio bizarro, assim, essas notícias e tal. Boa tarde. Boa tarde a todos. O Robinho foi muito incisivo nessa nota aí, né, que você mostrou, que você leu uma parte. Ele, inclusive, é muito longo o texto, em determinada parte. Ele até fala algo na linha do que o Panzi falou, de não ouvir as partes envolvidas, né, de não ouvir as fontes devidas. Ele mesmo cobra isso, né? Pô, não me ligaram, né? O repórter soltou sem ouvir todas as partes, o jornalismo não deveria ser assim. E no final ele faz duas perguntas e uma delas pô, eu sou onipresente? Por que ele está querendo dizer isso? Que a foto que ele mostrou, ele estava mais ou menos ali no mesmo horário, né, fazendo os exercícios numa academia, e mais ou menos no mesmo horário no qual supostamente estaria acontecendo a reunião. Ele falou: como que é possível? Eu estou aqui. Então ele meio até que provou, né? Para não ficar no campo da especulação, ele colocou uma foto, ele mostrou o que ele estava fazendo. Então realmente não teve essa reunião. Agora, uma coisa que me chamou a atenção foi o seguinte: ontem aconteceu na Vila Belmiro um jogo beneficente entre o Santos de 95 e o Santos de 2002. O Narciso. Narciso organizou 95, o Santos vice-campeão contra o Botafogo, do Giovani, e 2002 o Santos do Elano, do Robinho e do Diego. O Robinho não foi ao jogo, o que não tem problema nenhum. Mas aí depois, na saída ali, o Elano deu uma entrevista falando muito claramente da vontade de como ele gostaria de ver o Robinho no Santos para o ano que vem, sabe? E o Elano virou um auxiliar técnico do Dorival. Então é a primeira vez, claro que não é um dirigente, não é um presidente, não é um diretor de futebol, e em nenhum momento ele falou de proposta concreta, de reunião, não é isso não, mas ele falou assim, de vontade mesmo. Mas alguém perguntou para ele? Não, porque eu vi uma matéria que só entrou a resposta dele. Porque alguém deve ter perguntado. Você imagina perguntar para o Elano se gostaria do Robinho e ele falasse: não mas já deu o que tinha que dar. Mas veja bem, ele foi colocado como uma cereja do bolo para Libertadores, de um jeito muito transparente, né? Uma vontade. Eu acho que não há nada concreto. Eu entendi. Eu estou falando que não é muito normal no futebol as pessoas serem sinceras, assim. A resposta óbvia. Mas não nos termos que ele colocou. Falar bem e falar que... Falar bem e falar que gostaria seria resposta óbvia, mas nos termos que ele colocou, eu acho que ele foi um pouco além. Mas, repito, não estou dizendo que há nada, não. É só a curiosidade mesmo de... um elogio exacerbado demais, né? Uma coisa muito clara, assim, ele seria o cara... São amigos. E se você pergunta para mim, você gostaria de trabalhar com o saudoso Luciano do Vale, se houvesse a possibilidade? Quer dizer, óbvio que sim, o cara é monstro. O cara encheu o Maracanã como um jogo de vôlei, não precisa falar mais nada. Então, o Robinho disse ontem, e a advogada dele reproduziu nessas mensagens que a gente trocou e posteriormente numa ligação, que em momento algum ele confirmou presença no jogo, ele foi convidado. E em momento algum ele confirmou presença. Eu acho que o Robinho não deve ter confirmado presença, e seria, eu acho até meio juvenil achar que ele fosse a um jogo na Vila Belmiro, porque ele seria esculachado por idiotas que existem em todos os lugares. Tem torcedor que não aceita, em hipótese alguma, que o Robinho esteja aqui no Atlético. Ou se estivesse no Flamengo seria a mesma coisa, no Corinthians seria a mesma coisa. O torcedor não aceita. E esses idiotas também fazem parte da torcida. Mas a torcida, é óbvio que não é a torcida do Santos em geral, né? Mas essa pequena parcela da torcida do Santos que enche o saco do Robinho é bem injusta, né? Ele nunca deu um motivo. Exatamente. Demais. O cara é profissional.
E se ele nem rival for estadual falar, do imagina Santos, se ele vai no assim, Então ele não confirmou. Ele vai. E a doutora Marisa disse, Everton, não seria meio que óbvio de que ele não participaria? Ele foi convidado na Vila Belmiro, com torcedor ali xingando o cara. Me assusta? O que nós, jornalistas, quando a gente tem uma notícia, a gente mais quer? Não é a palavra do noticiado? Sim. Falando. Aí você recebe a palavra, como você disse, que a advogada disse que ele falou com o jornalista. Cara, não tem nada. Aí você tem. A sua matéria tá ali. O cara falou que não tem nada. Aí você não usa. Você prefere continuar. Sabe? É isso que a gente não entende como jornalista. E nesse período, é legal que as pessoas fiquem espertas com relação a isso. Porque aparece uma série de coisas. Não é esse caso específico do Robinho, porque ele já é um cara valorizado, ele já tem a sua história, tem um contrato com o Atlético. E nem estou dizendo que todos nós aqui achamos que é impossível de acontecer. Claro que não. E a gente sabe que as primeiras notícias saíram em virtude do patrocinador que foi embora. E que inicialmente era quem pagava os salários dele. Mas o presidente Daniel Nepomuceno e o próprio Robinho, através da sua advogada, já disse que quem está pagando é o Atlético. Ponto. Então, esse ponto não existe mais. E essas trocas que eles arrumam lá, um dia o Thiago Ribeiro, um dia não sei o quê, outro... Sabe, são coisas fora de contexto. E mais, sabe o que mais assusta nesse sentido? É você saber, e o Panzi falou que o Santos não foi ouvido, mas a gente sabe de outros jornalistas que várias desse tipo de informação saíram de dentro do Santos. Então, o Santos também é o clube que trabalha com muitas dificuldades em termos de política interna. Então, tem um que solta um negócio, o outro que solta o outro que quer pegar o outro que foi presidente quer voltar o dia. Então, esse tipo de situação também já levou o Robinho para longe do Santos, porque foi por causa disso que ele acabou saindo do Santos. Teve proposta, mas esse tipo de situação também já tirou o Robinho do Santos. Então, neste momento, ele é jogador do Atlético, ele tem um contrato com o Atlético, pronto, acabou. Se no futuro vai acontecer alguma coisa, se vai mudar essa história, não é. O homem, gente, tem casa no Guarujá. Ele é de lá, ele tá lá, sabe? Eu fico, às vezes, vendo as coisas acontecendo assim... e me parece até que algumas coisas que são discutidas no meio menosprezam a inteligência do presidente Daniel Nepomuceno. Vocês acham de verdade que no ano de Libertadores, depois de um ano que não foi frutífero para o Atlético, vocês acham de verdade que o presidente Daniel Nepomuceno vai acordar no dia 1º de janeiro e falar assim, acordei, estou tranquilo, vamos lá, vamos liberar o Robinho para o Santos, vamos liberar o Prato para o Palmeiras. Vamos liberar o Rafael Carioca para não sei quem. Vamos mandar o Casares para o Santos. E vamos botar um time com jogadores da... Ô, gente, pelo amor de Deus, né? O Atlético teve um ano de investimento que não ganhou títulos. Aí se classifica para a Copa Libertadores, direto como se classificou. Tem uma base muito boa, de jogadores experientes, deve dar uma renovada. Contrata um baita de um treinador. Vocês acham que o Atlético vai abrir mão dos seus principais jogadores? Um ataque que foi, o melhor ataque da temporada... eu acho que até menosprezar, né? Sobre o Robinho com essa relação estranha com uma pequena parte do torcida do Santos, na última rodada do Campeonato Brasileiro, o jogo contra o América na Vila Belmiro, foi despedido do Elano, né, como jogador, e em determinado momento ali apareceram algumas imagens clássicas do Elano, e claro, várias delas com o Robinho, porque tudo que ele ganhou de bom foi ao lado do Robinho, e quando aparecia o Robinho no telão da Vila Belmiro, o pessoal vaiava. Então, assim, isso no último jogo do Santos oficial, né? Repito, super injusto, eu até não compreendo, assim, acho que é uma ignorância total. O cara nunca fez nada de errado com o Santos, pelo contrário, veio para outro time, né? Não foi nem direto, voltando do exterior, sabe? A gente tem um exemplo aqui, o Alex, que é ídolo do Cruzeiro, quando voltou, decidiu ir para o Curitiba. Pronto. E a torcida do Cruzeiro idolatra o cara. E continua idolatrando. Não tem ninguém com raivinha dele. Foi uma opção dele e ele continua ídolo. Exatamente. A inteligência de uma torcida é a burrice de outra. É simples. Eu não consigo entender, já que as informações dão conta de que o Atlético fechou o ano, mesmo com um alto investimento, fechou o ano bem financeiramente. E aí tem um patrocínio agora novo com a Top, vai receber uma boa grana. Talvez seja por isso que exatamente escolheu a Top, vai receber uma boa grana. Não estou dizendo que o Prato não vá sair, que o Robinho não possa, que o Rafael Carioca não possa, que o Casares, mas estou dizendo que, será que o Atlético vai reforçar todos os seus adversários brasileiros na Libertadores? E eles falam assim, mas é porque o Flamengo vai fazer um grande time para a Libertadores, aí ele quer o Casares. O Atlético está na Libertadores. Claro. O Atlético tem... Santos quer o Robinho porque está na Libertadores. O Atlético está na Libertadores. Tem outros jogadores para esvaziar a folha. O Atlético quer enxugar o elenco, são palavras do Nepomuceno lá em Porto Alegre ainda.
precisa dar uma enxugada, já saiu o Ed Carlos, deve sair o Ronaldo, fala-se no Yuri, no Botafogo, eu acho que o Atlético não iria dificultar. Dátulo já saiu. Dátulo, que era um alto salário, já saiu, então já está enxugando. Se você pegar esses 4 que eu falei aqui, somar o salário deles, vai bater em 1 milhão. Falaram no Dátulo, inclusive, no Atlético Paranaense, né, que também vai... que, aliás, vendeu um jogador... isso que eu ia falar. Baita volante. 8 milhões de euros. Isso que eu ia falar justamente isso aqui, quando volante. você falou do Prato. O Hernani foi vendido por 8 milhões de euros para o Zenit da Rússia, vai ser companheiro do Juliano, o Michel Luchescu lá, que é doido com o brasileiro, que foi técnico do Shakhtar. Ele tem 22 anos e óbvio que isso é um diferencial muito grande, gente, mas ainda assim... Hernani, 8 milhões de euros. E o Prato, quanto seria? Exatamente. Né? Porque estavam falando, tinha gente querendo vender por 8, 9, 10. Eu sei que a idade tem um peso, mas nem tanto, né? Atualmente, nem tanto. seleção... É bem mais jogador, é um atacante, né? É um bom volante contra um atacante que é uma estrela, um bom volante, mas desconhecido, assim, 15 milhões para cima, na minha opinião. A semana 15 passada milhões, eles chegaram a falar 16, né? 15, 20 milhões, alguma coisa nessa linha aí, para, se for vender, nem estou dizendo que tem que vender por isso, não. Às vezes quer ficar com o jogador, mas o que eu estou falando é que alguns valores que são citados aí o tempo todo, na casa de 8 e 10, muito assim... baixo. A primeira coisa quando eu li essa matéria de manhã foi, gente, Hernani, 8 milhões, imagina quanto que o Prato tem que valer. Então... O Palmeiras, quando essas especulações ganharam força aí, o Palmeiras ofereceria algo em torno disso aí, 7, 8 milhões. Ofereceu 7 milhões e meio. Aí falaram que ia chegar a 10. Não vai. Sabe, convenhamos, né? A idade tem seu valor dentro de um contexto, assim, não é mais importante que o talento do cara, do que Fábio Santos, lateral do Atlético, estrela. já passou dos 30, 34, o Prato 33. Tem 29, né? E tá correndo que um garoto. O Douglas do Grêmio fez uma Copa do Brasil. Pessoal, deixa eu dar um recado para vocês, vem para cá. Meu amigo, eu tenho aqui uma ótima notícia para você que está querendo realizar o sonho do apartamento próprio lá em Contagem. A Direcional está lançando o Conquista Premium Monte Castelo. É um apartamento que tem tudo o que você sempre sonhou. 2 quartos ou 2 quartos com suíte e varanda. Tem lazer completo no melhor ponto de Contagem. Conquista Monte Castelo fica em frente à PUC Contagem. Gente, não é brincadeira não. É um apartamento incrível, com financiamento Caixa e a entrega garantida da Direcional. Quer uma dica? Visite o apartamento decorado na Avenida Davi Sarnoff, esquina com Marechal Castelo Branco, lá em Contagem. E o Conquista Premium Monte Castelo é simplesmente perfeito para sua família viver ainda melhor. Ligue 4020-0400 ou acesse direcional.com.br. Entre em contato com a Direcional e prepare-se para conquistar o Conquista Premium Monte Castelo. Eduardo comprou também, vai casar, hein, Dudu? Olha, e o volante ex-Cruzeiro, bicampeão brasileiro, o grande Tinga, gente fina, mas até o Suriname, é o novo gerente de futebol do Cruzeiro. Aquele cara que faz... Olha aí as imagens dele. Ontem o Cruzeiro anunciou por volta de umas 4, 5 da tarde, Tinga como gerente de futebol. Uma das coisas importantes para um gerente de futebol é ter bom relacionamento, né? Bom relacionamento. E o Tinga, ele tem um trânsito muito bom com clubes e dirigentes. Sim. Aí eu pergunto a vocês, o Tinga foi uma boa escolha, Dimara? O que faria o Tinga dentro do Cruzeiro ocupando esse posto de gerente de futebol? Dimara, você já passou pelo Cruzeiro. Ele foi, eu acho, uma excelente escolha. É bom lembrar que o gerente não tem nada a ver com essa questão da direção de futebol, que ainda vai ser recomposta ali, né, com a saída do Thiago Escuro. O Cruzeiro ainda vai buscar um outro nome. E acho que o Tinga, ele minimiza essa situação de ser muito afoito nesse momento. Óbvio, gente, que o Tinga, na montagem de equipe, é uma história diferente, é uma outra questão. Essa ligação dele com os jogadores, o Tinga, ele tem uma facilidade enorme no Brasil e no exterior, porque ele é muito querido por uma série de situações de treinadores, de clubes por onde ele passou, e isso abre portas, isso facilita histórias. Não quer dizer que ele vai e que ele não tem essa experiência de negociação, de não sei o quê, que
é feito por um diretor de futebol, pelo vice-presidente de futebol e pelo próprio presidente, mas ele pode ser esse primeiro contato, ele pode ser o cara que liga e fala, olha, eu estou aqui agora, é assim, as pessoas acreditam no Tinga, o Tinga tem credibilidade para isso, como tem o técnico Mano Menezes, como o Mano também, ele agrega muito nesse sentido. Então, esse tipo de situação, o Tinga vai ser importantíssimo, além de conhecer fundamentalmente o que é o Cruzeiro, por ter sido um jogador do Cruzeiro, de poder passar isso para o pessoal que está aqui, de quem chega. Eu acho que ele vai ter um papel importantíssimo. É um cara extremamente correto. O caráter dele talvez seja o que as pessoas mais falam quando você fala do Tinga, é exatamente disso. Então, eu acho que ele vai acrescentar muito no Cruzeiro nesse sentido. O que... com todo respeito do que eu entendo como essa engrenagem do futebol, ainda falta o diretor. O cara da negociação, o cara que vai lá Eu recebi uma mensagem aqui agora do Paulo, que é de Divinópolis, grande Paulo. Abraço aí para toda a rapaziada da empresa aí também. Não posso falar o nome da empresa, não. Concorrente. Então é o seguinte, ele está dizendo aqui, mas ele vai substituir o Thiago Escuro? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Absolutamente nada. O Thiago Escuro é diretor de futebol. O Tinga é gerente de futebol. O que é o gerente de futebol? Fazer o departamento de futebol funcionar. Para deixar funcionando bem. É isso que ele vai fazer. Não é ele que vai sair para... ele vai... As tratativas, às vezes, que acontecem entre a diretoria e o atleta, ele cuida de praticamente tudo para fazer o departamento de futebol funcionar. Menos de contratação. Não fecha. Ele não vai sentar para fechar a contratação e tal. Não tem absolutamente nada a ver. Pois não. O Tinga realmente tem um caráter assim, questionável, um cara muito do bem, gente boa, e tem um nível intelectual bem alto, assim, né? Bem acima dos padrões que a gente vê aí no meio do futebol. Então, acho que essa já é uma característica. Ele é muito inteligente, já é uma característica que, independentemente do cargo, já me faz olhar com bons olhos para o nome dele. Ele passou no Borussia, por exemplo, e foi muito respeitado lá. E quando a gente vê algumas informações do trânsito que ele tem pelos lugares nos quais passou, a gente observa também uma coisa legal para esse tipo de cargo, sabe? Porque ele tem contatos na Alemanha, tem contatos em diversas partes do futebol brasileiro, por ter passado e por ser um cara que sabe conversar, que sabe conviver, porque às vezes o cara não aproveita esse tipo de oportunidade, né? Não aproveita a oportunidade para criar ali uma rede de contatos. O Tinga sempre aproveitou, então... E outra coisa, dentro dessa história aí, a confusão que às vezes as pessoas fazem entre diretor e gerente de futebol, o Corinthians tem adotado isso, né? O Corinthians tem o Alessandro como gerente de futebol, que foi lateral direito. Na cabeça dele lá, né? Mas já tem um tempo que ele ficou lá com o Tite e, assim, durante um período até falaram que deu certo, né? O Corinthians está vindo bem e ele era uma peça da engrenagem, mas existem clubes grandes buscando essa combinação, tendo um gerente de futebol ex-jogador e vinculado ao clube e um diretor de futebol mais empresário, digamos assim, né? Mais gestor, da iniciativa privada, mais gestor. É uma combinação que muitos clubes, até fora do Brasil, têm buscado. Tem muitos jogadores que são, de alguma maneira, subordinados a diretores com esse perfil mais empresarial. Tem muitos clubes fazendo isso. Acho que pode ser interessante. A única coisa que aí eu acho que é uma discussão mais ampla, acho que o futebol tem muito cargo, né? Muita coisa, assim, né? Que daqui a pouco, será que precisa disso tudo? Eu não estou diminuindo o Tinga de jeito nenhum. Com relação ao Tinga, eu só elogio a partir do momento que ele está lá. Tenho certeza que vai ser bem intencionado e que vai ser um homem de boas ideias. Mas, às vezes você fala assim, tem 5 pessoas, será que não podia ter 3, sabe? O gerente de futebol, ele acaba trabalhando também muito próximo do diretor de futebol. Ele gerencia algumas demandas também, que são do ele é um subordinado ao diretor de futebol. Exatamente. Mas tem o diretor comercial da Bandeirantes, o gerente comercial. Então, o que eu não posso acreditar é de que alguém que já esteja no Cruzeiro vá desempenhar a função de diretor contando com a experiência e com o bom trânsito do time. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Cruzeiro, na minha opinião, ainda precisa de um diretor. Sim, precisa muito. Uma coisa não tem nenhuma ligação com a outra. Quer dizer, tem e não tem, mas aí eu acho que o Cruzeiro ainda precisa de um diretor de futebol. Um cara bom, porque se for bom, é mais ou menos. Então, quando é muito bom, é bom. Pois não, Eduardo?
Concordo. Eu acho que precisa do diretor e nesse momento, até mais importante que fosse anunciado o diretor do que o próprio Tinga. Mas eu acho boa contratação, boa escolha, pelo histórico do Tinga, porque por ele conhecer o Cruzeiro, e é isso que ele vai fazer. Ele vai ser esse elo entre o grupo de jogadores, entre a comissão técnica e a diretoria. E ele sabe fazer isso muito bem, porque ele já teve lá, é um ex-jogador, um ex-atleta, já teve no clube, conhece a estrutura, o funcionamento do Cruzeiro. Eu posso estar enganado, mas eu acho que o último gerente de futebol do Cruzeiro foi o Valdir Barbosa. Foi, ele e o Maluf como diretor de futebol. Pois é, então o Cruzeiro já teve esse cargo, era o Valdir Barbosa, um perfil diferente, mas agora com um ex-atleta do clube. Gostei da escolha, mas eu preferia que tivesse anunciado um lateral direito. Vai anunciar ainda. Eu só estou sendo chatinho um pouquinho. O lateral direito mas eu acho que hoje o fundamental do Cruzeiro é escolher um bom diretor de futebol, porque quando o Cruzeiro passou de uma temporada para outra sem esse diretor de futebol, foi um desastre. Quando o presidente danou tentar ser diretor, quando o vice-presidente tentou danar ser diretor, quando botaram o Beneci para fazer essa função, Valdir Barbosa para fazer essa função, foi um desastre. Que não demore a anunciar o diretor para trabalhar ali com Tinga, com o Mano Menezes, que é um cara que muda de um ano para outro, mesmo treinador, um baita treinador. O Cruzeiro tem tudo na mão para acertar nas contratações. Não pode demorar. E é óbvio que o Mano Menezes teve um papel muito importante também na escolha do Tinga como gerente de futebol. É difícil, né? Agradar esse rapaz aqui, esse Eduardo Panzi. É difícil demais. Quando o negócio estava todo abacalhado, ele reclamava. Agora começou a organizar a direção de futebol, a supervisão de futebol, a gerência de futebol. Aí ele reclama também. Pô, Eduardo! Vamos para o intervalo rápido, a gente volta já. Os donos da bola. Oferecimento. Carrefour. Faz na sua. Faz Carrefour. Não fique de fora do Feliz Natal e mãos à obra da CNR. CNR, da Reforma à Construção. E Só Marcas, o primeiro outlet de Minas. 22 lojas de marcas internacionais. Carvalho, há 20 anos vestindo você. Nivea Man Invisible Black and White apresenta o mundo sem mangas. Mais fácil do que se livrar das mangas é evitar as manchas. Com Nivea Man Invisible Black and White, o preto fica preto, o branco fica branco por mais tempo. Desodorante Nivea Man, você sempre pronto. Bate o sino pequenino, bate a campainha. Vem a tia, vem o primo, chega a sobrinha. Todo mundo quer um Natal forte e barato. No Apoio Mineiro você compra e enche o prato. Bombom Garoto ou Nestlé, caixa 300 gramas, R$ 6,99 cada. Pernil suíno Aurora com osso quilo, R$ 9,90. Frango Seara quilo, R$ 4,49. Leite Porto Alegre, R$ 1,98. Açúcar Cristal Delta, R$ 10,59. Natal é no Apoio Mineiro, barato de verdade. O que é bem-estar? A sensação de viver uma vida cheia de sentido, se sentir seguro, completo, como você realmente é. A alegria de viver, reencontrar os sons da vida, ter uma noite tranquila de sono. Venha descobrir as soluções que vão mudar a sua vida. Aparelhos auditivos para ouvir e entender. Audiomarca 3481-6266. Atenção, turma, porque agora é hora de falar de educação. Vocês sabiam que a última avaliação da educação mostrou que o Brasil precisa melhorar muito o ensino médio? Isso mesmo, o desempenho dos jovens em matemática e português está menor do que há 20 anos. 2 décadas, gente. E hoje já são quase 2 milhões de jovens que nem estudam e nem trabalham. Preocupante, né? A gente precisa virar essa página. Melhorar a educação dos jovens é uma das tarefas mais importantes e urgentes no Brasil. É para ontem. O novo ensino médio vai dar mais liberdade para você escolher as áreas de conhecimento de acordo com a sua vocação e projeto de vida. Ou ainda optar pela formação técnica, caso queira concluir o ensino e já começar a trabalhar.
trabalhar. Acesse o site, participe das discussões. Agora é você quem decide o seu futuro. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Nesse Natal, os lojistas do Portal prepararam uma condição especial para você. Compre seu seminovo agora e só comece a pagar daqui a 45 dias. São mais de 1000 veículos à sua escolha e com entrega imediata. Venha, aproveite e passe o Natal de carro novo. Portal Auto Shopping, Pedro II, 1900. Cinto de segurança, salva vidas. Banda larga é assim. Ou o jogo trava bem na hora do gol, ou você assina Vivo Fibra e se preocupa só em torcer. Banda larga de 50 mega por R$ 69,90. Ligue 10315 e aproveite. Você quer sair do aluguel? A Precon tem uma mega promoção para você. Compre hoje o seu 2 quartos com elevador pelo Minha Casa Minha Vida e ganhe 1 ano de supermercado grátis. É isso mesmo. A Precon vai pagar a sua conta do seu supermercado para você conquistar o seu AP com parcelas a partir de R$ 299. Mas corra, a promoção já está acabando. Ligue agora, 3615-1000. Precon, conheceu, comparou, comprou. E aí o André Salles está em casa, só o cotoco. Com um pedaço do dedo, menino, que coisa. O André tinha aquela unha grande aqui no mindinho, eu não sei para que ele usava, né? Mas agora falhou. Foi tudo. Abraço, André. Não estamos rindo da sua desgraça, não, mas porque ontem a gente pediu uma foto da mão, você mandou nudes, pô. Olha aqui, ô Eduardo, o povo quer saber. O que te agrada, afinal de contas? Porque você reclama de tudo. Não reclamo, eu só tenho um olhar crítico para as coisas, né? Mas o que tá te incomodando? Eu acabei de falar, me agradou a contratação do Tinga para gerente. Mas você acha que ele pode... é mais importante um diretor nesse momento. Pois é, mas você não acha que o Tinga possa... lateral direito. Também. Você não acha que o Tinga, de repente, possa... Nesse início, enquanto o Cruzeiro não contrata um diretor de futebol, você acha que o Tinga pode ter um acúmulo de função lá no Cruzeiro? Não, o Cruzeiro não pode. O Cruzeiro não é o que pode ou não pode. Eu falo o que eu quero. O Cruzeiro não pode. Nossa, menina nervosa. O Cruzeiro não pode demorar a anunciar o diretor de futebol. O Cruzeiro precisa contratar, precisa reforçar esse time. O ano já daqui a pouco começou. Só sobre lateral direito aí. Tá todo mundo trabalhando, contratando. Eu já falei isso aqui outras vezes. Eu acho que o Cruzeiro conta muito com o Fabiano e com o Mike, viu? Eu acho que com o Mike. O Bruno Vicente falou ruim. Os dois. Eu tô perguntando, eu tô dizendo assim, porque tem boas possibilidades de não vir nenhum lateral direito, viu? Porque já tá vindo mas isso que é opinião o Fabiano. Ou informação? Informação. Eu também tenho a mesma informação. Com o Mike, eu tenho a mesma informação, por isso que eu tô insistindo com o tal do lateral direito, porque Fabiano não é jogador para ser titular. Mas você não acredita que o Mike possa ser aquele lateral? Acredito, desde 2014 que eu tô acreditando. Mas o Mano 2015 tá vai. Aí acaba 2015, não foi. 2016, Mike. Acabou. Mas só que agora, é o seguinte, caríssimo torcedor, o ano não foi bom pro time todo. Não, e outra coisa, agora o Mano Menezes ele tá só aí, O que é ele? O Mano. Vamos embora, gente. Começando uma temporada. Infelizmente, não nos deixa falar mais. Segunda-feira a gente volta. Bom final de semana. Tchau, pessoal. Um abraço, Tinga. Boa sorte, garoto.